A história sagrada, uma jornada pelo livro de Gênesis. O livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, é como um portal para o passado, uma janela para a criação do mundo e os primórdios da humanidade. Nele, encontramos narrativas poderosas que revelam a natureza de Deus, a origem do homem e as consequências do pecado. Entre essas histórias, destaca-se a tragédia de Caim e Abel, um relato atemporal sobre a luta entre o bem e o mal, a inveja e o amor fraternal. Gênesis, que significa origem ou início, nos leva de volta ao Jardim do Éden, onde tudo começou. Acompanhamos a criação do céu e da terra, a formação do homem e da mulher, a promessa de um Salvador e a queda do homem em pecado. É nesse contexto, após a expulsão de Adão e Eva do paraíso, que a história de Caim e Abel acontece, lançando uma sombra sobre a humanidade e marcando o início de um ciclo de violência e sofrimento. Caim e Abel, irmãos em discórdia. Adão e Eva, expulsos do Jardim do Éden, enfrentaram a dureza da vida fora do paraíso. Da união do primeiro casal, nasceram Caim, o primogênito, e Abel, seu irmão mais novo. Caim, seguindo os passos do pai, dedicou-se à agricultura, tornando-se lavrador da terra. Abel, por sua vez, escolheu o pastoreio como ofício, cuidando das ovelhas e aprendendo os segredos da criação. Assim, os dois irmãos, unidos pelo laço familiar, trilharam caminhos distintos, cada um buscando seu sustento e lugar no mundo. Apesar da aparente harmonia, uma sombra de rivalidade pairava sobre a relação dos irmãos. Caim, orgulhoso de seu trabalho árduo na lavoura, cultivava em seu coração a semente da inveja. Abel, por outro lado, demonstrava uma fé pura e sincera em Deus, o que se refletia em suas ações e na forma como conduzia sua vida. Essa diferença fundamental entre os dois irmãos, a chama da fé que ardia forte em Abel, seria o estopim para a tragédia que se abateria sobre a primeira família. As ofertas. Um reflexo do coração. Em um ato de adoração, Caim e Abel prepararam ofertas para apresentar a Deus. Caim, com as mãos calejadas pelo trabalho na terra, trouxe os primeiros frutos da sua colheita, os melhores grãos e frutos que a terra fértil havia lhe proporcionado. Abel, por sua vez, escolheu a primogênita do seu rebanho, a ovelha mais perfeita e imaculada, e a ofereceu em holocausto a Deus, como símbolo de gratidão e reconhecimento. As ofertas, embora materialmente diferentes, revelavam a essência do coração de cada irmão. Caim, movido por um sentimento de obrigação, ofereceu a Deus apenas o fruto do seu trabalho, sem colocar o coração na oferenda. Abel, em contraste, demonstrou sua fé e devoção ao oferecer o melhor que possuía, reconhecendo a grandeza de Deus e a sua própria pequenez. A diferença crucial não estava na natureza da oferenda, mas sim na atitude do coração, na sinceridade e pureza da intenção. O fogo divino. Aceitação e rejeição. Deus, em sua infinita sabedoria, observava o coração dos dois irmãos. Um fogo divino desceu do céu, consumindo a oferta de Abel, sinal inequívoco da aprovação e aceitação divina. A oferenda de Caim, no entanto, permaneceu intacta, rejeitada por Deus, que viu na oferta do primogênito a frieza de um coração distante, a ausência de um relacionamento verdadeiro com o Criador. A reação de Deus às ofertas não se baseava em favoritismo, mas sim na postura interior de cada irmão. Abel, humilde e temente a Deus, reconhecia a bondade divina e oferecia o melhor de si em adoração sincera. Caim, por outro lado, demonstrava um coração altivo e distante, buscando apenas reconhecimento por seus próprios méritos. A rejeição de sua oferta era um chamado ao arrependimento, uma oportunidade para reconhecer seus erros e buscar um relacionamento genuíno com Deus. A sombra da inveja. Caim e a ira incontrolável. A rejeição de sua oferta despertou em Caim
um turbilhão de sentimentos negativos. A inveja, como uma serpente venenosa, se apoderou do seu coração, corroendo seus pensamentos e distorcendo sua visão. O ciúme de Abel e a raiva contra Deus o consumiam por dentro, levando-o a um estado de fúria incontrolável. Em vez de reconhecer seus erros e buscar a Deus com sinceridade, Caim permitiu que a inveja o dominasse completamente. Cego pela ira, ele se recusou a ouvir a voz da razão e a buscar o perdão divino. A semente do mal, plantada em seu coração, havia germinado, transformando-o em um instrumento da própria destruição. O primeiro crime, a tragédia de Abel. Dominado pela fúria e pela inveja, Caim atraiu Abel para um campo aberto, longe dos olhos de seus pais. Fingindo reconciliação, Caim se aproximou do irmão e, num ato de extrema crueldade, o atacou covardemente, tirando-lhe a vida. O sangue inocente de Abel clamava da terra, manchando o solo com a marca do primeiro homicídio da história. A maldade humana manifestava-se em toda sua brutalidade. O primeiro crime, fruto da inveja e do ódio, interrompia a harmonia da criação, lançando uma sombra de dor e sofrimento sobre a humanidade. O sangue de Abel, derramado injustamente, era um grito silencioso por justiça, um lembrete eterno das consequências devastadoras do pecado. A maldição e a misericórdia, o julgamento divino. Deus, em sua onisciência, questionou Caim sobre o paradeiro de Abel. Caim, em um ato de covardia e hipocrisia, negou saber do irmão, desafiando a Deus com cinismo. Sou eu o guarda do meu irmão? Mas a verdade era evidente. A terra, maculada pelo sangue inocente, testemunhava contra Caim, revelando a atrocidade que ele havia cometido. Deus, então, pronunciou a sentença sobre Caim. Amaldiçoado por seu crime, ele seria expulso da terra que se tornara infértil por causa do sangue derramado. Condenado a vagar pela terra como um fugitivo, Caim carregaria para sempre o peso de seu pecado, a marca do homicídio que o assombraria por toda a vida. Marcado para sempre, o sinal de Caim. Aterrado com a ideia de vagar sozinho e desprotegido, Caim temeu por sua vida. Reconhecendo a gravidade de seu crime, implorou por misericórdia, mesmo sem demonstrar arrependimento genuíno. Deus, em sua infinita compaixão, ouviu o clamor de Caim e concedeu-lhe um sinal de proteção, uma marca visível que o identificaria e impediria que outros o matassem. O sinal de Caim, embora seja um símbolo de proteção divina, também representava a marca do homicídio, um lembrete constante do crime que ele havia cometido. Condenado a viver com a lembrança de seu ato cruel, Caim carregaria para sempre o fardo de sua culpa, uma advertência para toda a humanidade sobre as consequências devastadoras do pecado. A descendência de Caim, um legado de violência. Caim, banido da presença de Deus, partiu para a terra de Nod, a leste do Éden. Lá, ele construiu uma cidade e deu continuidade à sua linhagem. No entanto, a maldição que pesava sobre ele parecia se estender a seus descendentes. A violência, o egoísmo e a impiedade marcaram a genealogia de Caim, perpetuando um ciclo de sofrimento e destruição. Lameque, um dos descendentes de Caim, vangloriava-se de ter matado um homem por tê-lo ferido. A maldade humana, em vez de ser contida, espalhava-se como uma doença contagiosa, contaminando gerações e afastando o homem de Deus. A história da descendência de Caim se torna um alerta sobre o poder corruptor do pecado, a forma como ele se alastra e contamina tudo ao seu redor. Um novo começo. 7. Enos e a esperança renovada. Em meio à crescente onda de violência e perversidade, um raio de esperança surge na família de Adão e Eva. Nasce Sete, filho que veio para ocupar o lugar de Abel no coração de seus pais.
Com Sete, uma nova linhagem se inicia, marcada pela fé em Deus e pelo desejo de seguir seus caminhos. Enos, filho de Sete, torna-se um marco na história da redenção. É a partir dele que os homens começam a invocar o nome do Senhor, buscando a Deus com sinceridade e reconhecendo sua soberania. A história de Sete e Enos representa um novo começo, a promessa de que mesmo em meio à escuridão, a luz de Deus pode brilhar, guiando a humanidade de volta para o Criador. Se inscreva, curte e compartilha. Ative o sininho das notificações. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.